Olá, boa noite e bem-vindos a mais esta live de hoje, cujo tema é macroeconomia nos investimentos. Particularmente, nós vamos falar de política monetária e política fiscal. Nossa, parece um negócio complicadíssimo, né? Mas eu garanto que eu vou simplificar para vocês. E o que é mais importante, esse tema é fundamental, particularmente importante para você que quer investir o seu dinheiro ou de investidores aos quais você aconselha. Então, entender estes conceitos, acompanhar o noticiário econômico é fundamental para você. E para isso, você precisa desse conhecimento que eu vou te dar. Meu nome é Marco Krebs, alguns de vocês já me conhecem. A minha graduação foi em Engenharia Química, na UFRJ, na Escola de Química, e depois eu fiz mestrado em Economia e Finanças na FGV, aqui do Rio, na EPGE, e depois fiz doutorado em Engenharia de Produção, especificamente Engenharia Econômica, na COP, na UFRJ, e tanto no mestrado quanto no doutorado, a minha área foi justamente política monetária. Eu já falei isso em algumas outras lives ou nas minhas aulas, que como engenheiro, o que me fascinou na economia é que é uma ciência social. A economia não é uma ciência como a engenharia, onde tudo é com pão, queijo, queijo. Não que a engenharia seja fácil, mas a economia é fascinante por ser uma ciência social em que nós procuramos modelos para representar a realidade. Então isso que me fascinou muito, e esse é um pouquinho da minha história. Deixa eu continuar um pouco da história a meu respeito. Não foi sempre que eu fiquei ligado à vida acadêmica. Teve um período muito grande da minha vida, 10 anos mais ou menos, que eu fiquei afastado da vida acadêmica, afastado das salas de aula, e eu notei, chegou uma hora que eu notei que faltava aquilo que me movia, faltava a minha paixão, faltava aquilo que me falava ao coração, aquilo que eu tenho amor por fazer, que é dar aula. Então eu decidi voltar, e hoje é com muita satisfação e muita gratificação que eu vejo vários relatos dos meus alunos atuais e ex-alunos que falam para mim: Krebs, eu sinto a sua paixão, eu sinto que você nasceu para dar aula, eu sinto o seu amor e o seu entusiasmo. E não é, de fato, exagero. Eu realmente adoro dar aulas, e com o advento da pandemia, o que aconteceu? Os professores e os alunos também tiveram que se reinventar, né? As aulas online, como é que a gente vai fazer? Muito bem, algumas vantagens, outras desvantagens, e eu tenho muito hábito de dar aula no quadro. Eu vou dar uma aula hoje vai ser um aulão no quadro, e eu consegui montar um quadro durante a pandemia, mantive o meu estilo de aulas, mas de repente me veio uma ideia: gente, eu posso atingir um número enorme de alunos que nem sequer no Rio de Janeiro estão. Então eu decidi entrar neste projeto para ampliar e para dar aulas para muitos e muitos e muitos alunos nesse Brasil afora. Muito bem, e aí você vai perguntar: gente, ô Krebs, mas o que te faz pensar que o seu assunto macroeconomia vai interessar a quem está te assistindo? Vai interessar ao investidor? Então eu vou contar uma segunda história.
O Brasil ainda possui muitas pessoas físicas que aplicam na caderneta de poupança, mas o número, infelizmente, é muito grande, que demonstra uma ignorância dos investimentos. Mas tem uma parcela que investia em títulos públicos, ou seja, tesouro direto, que é uma aplicação de ótima rentabilidade, de ótima liquidez, e que remunerava por ano a taxa Selic, a taxa de juros básica da economia, e naturalmente descontava-se imposto de renda e uma taxa administrativa. Pois muito bem, a taxa Selic, como a gente vai ver agora nesse gráfico que eu preparei para vocês, sempre se manteve acima da inflação. Então, era uma aplicação interessante, sempre melhor que a poupança. Aliás, a poupança é obrigatoriamente o pior investimento, a pior aplicação. Só que agora, a taxa Selic está em 2%. E a inflação está maior, a inflação está 2,6, 2,7 aproximadamente. Então, se você comprar tesouro direto, se você aplicar em letras do tesouro direto, que vão remunerar exclusivamente a Selic, você vai perder para a inflação. Então está havendo uma ruptura. Outro dia participei, inclusive, de uma banca de trabalho de conclusão de curso, de alunos que estavam justamente analisando essa ruptura dos investidores. Onde aplicar agora? Para onde que nós vamos? Agora, eu pergunto para vocês, essa taxa de juros de hoje, de 2%, é consistente? Ela vai ficar nesse patamar? Há perigo dela subir, dela cair? Existe algum viés? Qual é a inclinação da curva da taxa de juros? O que é isso? Define isso para mim, Kreves, traduz para o português. Será que houve algum período no Brasil em que os juros caíram e isso não foi sustentável do ponto de vista de fundamentos macroeconômicos? Ah, é isso que eu quero passar para vocês. Gente, sem conhecimento, ninguém chega lá. E todo mundo quer ter sucesso. Não quer? Esse conhecimento eu tenho para passar para vocês. Tá bom? Então vamos começar falando da política monetária. Muito bem. Esse foi um gráfico que eu fiz à mão. Peço desculpas, que é uma construção um tanto quanto rústica, né? Que eu fiz à mão esse gráfico. Mas quem quiser, eu posso mandar esse gráfico que eu fiz na minha tese de doutorado, eu posso enviar para o e-mail de vocês, é só escreverem perguntas. Ah, a propósito, eu estou com a câmera invertida, então eu não estou olhando quem está entrando, tá? Porque se eu fizesse uma selfie, o quadro ficaria espelhado. Então, tenham paciência, tá? Daqui a 20 minutos eu vou para o outro lado e vou ver quem tem dúvida, quem tem alguma pergunta para fazer, tá? Por enquanto eu estou desse lado aqui, não estou vendo quem está entrando aí. Eu queria contar para vocês uma história da evolução da taxa Selic de juros versus a inflação do IPCA. Esses dados, a taxa Selic, a coisa mais simples de se obter esses dados, a fonte é o site do Banco Central do Brasil, tá? www.bcb.gov.br. E a inflação pelo IPCA, a fonte é o IBGE, que calcula essa inflação. Então nós temos que em azul nós temos a taxa Selic e em vermelho nós temos a inflação pelo IPCA. Então vamos contar uma historinha. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para vocês de uma correlação
uma ligação entre a taxa de juros e a inflação. O que é isso? O Banco Central se reúne, no caso do Brasil, com o Comitê de Política Monetária, senta e decide quanto vai ser a taxa de juros. Pois muito bem, a inflação no início de 2003 estava uma inflação para ninguém botar defeito, né? 17 aproximadamente por cento ao ano. E aí a taxa Selic aumentou. Gente, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, a inflação cai. E aí quando a inflação cai, o Banco Central pode diminuir a taxa de juros à medida que a inflação está caindo. Ou seja, existe uma correlação entre inflação persistente e taxa de juros. Se existe uma inflação persistente, que não é um choque externo, 2018, março, greve dos caminhoneiros, a inflação subiu. A crise do petróleo de 79, inflação subiu. São choques externos de oferta. O que é isso? São coisas que não se pode evitar. E aí é claro que não é com política monetária. O que é isso? Krebs, traduz. Política monetária é a decisão do Banco Central quanto aos juros. Então, se a inflação é persistente, aumenta os juros que ela cai. Ela cai, começou a subir de novo, aumenta os juros que ela cai. É impressionante como ainda tem algumas correntes de economistas que negam essa relação. Se alguém tiver ouvindo ou vendo essa live, tiver estudado um pouquinho de estatística, vai ver que essas duas variáveis têm uma correlação fantástica. Aumenta e ela cai, ou seja, uma correlação negativa. Se eu quiser que a inflação caia, eu aumento os juros. E assim foi. Bom, aí 2006 continua a cair, tivemos aqui ótimos níveis de inflação. Essa linha tracejada preta é a meta de inflação, tá? Que foi de 4,5%, até bem antes de 2003, mas foi de 4,5% até 2020, e 2020 é de 4%, ano que vem, 2021, será de 3,75%, e aqui nós tivemos, no final de 2006, início de 2007, uma inflação abaixo da meta. E aí ela começou a subir de novo, aumenta os juros que ela cai. Tá? Repito, quem quiser, eu mando esse gráfico bonito, feito no computador, mas eu acho que por aqui, mesmo com a minha pobre construção, está dando para ver. Se a inflação aumenta os juros que ela cai. Os juros estão aqui em azul e a inflação está aqui em vermelho. Pois muito bem, tudo ia bem. Tudo ia bem com a política monetária. Tudo ia bem com o Banco Central do Brasil, até chegarmos nessa linha aqui, laranja. Repara que na linha laranja nós temos a inflação em vermelho subindo e a taxa de juros caindo. Que história é essa? Abram, depois da live, ou amanhã, o site do Banco Central do Brasil. A missão do Banco Central, qual é? Manter o poder de compra da moeda nacional. Claro, e também assegurar o funcionamento de um mercado financeiro saudável, etc, etc, etc. Mas a missão é ser o guardião da moeda. Olha, se a inflação está subindo e os juros estão caindo, existe aqui uma interferência chamada ideológica. Mas Marco, o que é isso? O pessoal não viu aqui, não sabe que aumenta os juros, cai a inflação?
Se a inflação sobe, aumenta juros que ela cai, aumenta juros que ela cai. Pois é, infelizmente nós temos ainda no Brasil uma corrente de pensamento, que eu não vou dar o nome agora para não criar determinadas polêmicas, mas que são contrárias à ortodoxia. São correntes de pensamento que dizem o seguinte: olha, os juros têm que ser baixos, a qualquer preço. Mas por quê? É muito simples. Os investimentos da indústria impactam no PIB. O PIB é feito pelo consumo nosso, da sociedade, que é a maior parte, pelo investimento da indústria, pela parte do governo, dos gastos, e pelas exportações líquidas. Um dia a gente vai ter uma aula só disso. Pois muito bem, o investimento da indústria, ele é inversamente proporcional à taxa de juros. O que quer dizer isso? Se a taxa de juros aumenta, o investimento da indústria cai. Por quê? Cara, se os juros estiverem a 14,25% e eu tiver um projeto para a indústria investir com uma taxa de retorno de 10%, para que a indústria vai investir se ela pode pegar no mercado 14% praticamente risk-free, só com risco para país? Ela compra títulos de tesouro e não vai investir num projeto arriscado. Agora, se a taxa tiver 2%, como está agora, aí já pode pensar num projeto de 10%. Então, quanto menor a taxa de juros, maior a tendência das indústrias investirem, né? Esse seria, já falei isso algumas vezes nas aulas, esse inclusive seria o grande ano do Brasil, se não fosse essa maldita pandemia, porque a taxa de juros está em patamares historicamente baixos. Então seria o grande ano do investimento da indústria. Porém, não adianta fazer isso na marra. É como se a taxa de juros e a inflação falasse assim: meu corpo, minhas regras. Olha só, não dá para baixar na marra, não. Por quê? Porque a taxa de juros é o instrumento de política monetária, ou seja, a taxa de juros é o que o Banco Central utiliza para regular a inflação. Pequeno problema técnico aqui. Ou seja, se a inflação está subindo, não dá para aumentar, não dá para abaixar juros. Eu só posso abaixar juros com a inflação controlada. Ô Créditos, me dá uma evidência aí. Bom, a evidência é o seguinte: isso aqui aconteceu entre meados de 2012 e meados de 2013, e aí, finalmente, o Banco Central percebeu que tinha que aumentar a taxa de juros. Poxa, mas um aluno já me perguntou, por que não houve aqui logo uma disparada da inflação? Porque neste período houve um controle de preços da Petrobras e da Eletrobras, tentando um sistema já tão gasto nos nossos planos heterodoxos anteriores ao real, né? Sistema de congelamento de preço. Gente, desde o cruzado até o plano Collor 2, nós tivemos 7 planos heterodoxos e todos eles de alguma forma envolveram congelamento de preços. Resultado, a inflação aqui chegou a 10,7% e o patamar da taxa de juros foi de 14,25%. Ah, mas peraí, pelo menos o Brasil cresceu nessa época, né? Não. Daqui até aqui, o PIB brasileiro sofreu uma queda de 7,2%. Resumo da ópera: nem a gente se desenvolveu e cresceu,
E nem a gente controlou a inflação. É mais uma evidência de que a taxa de juros só pode cair se a inflação estiver baixa. Você não pode diminuir a taxa de juros com inflação constante. Por quê? Porque o Banco Central perde o maior ativo que ele pode ter, que é a sua credibilidade. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como é importante isso, em muitos países da Europa e também nos Estados Unidos, o Banco Central, além de ser independente, ele é autônomo. Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que vai ter eleições nos Estados Unidos agora, em 2020. Quer ganhe o Biden, quer ganhe o Trump, o presidente do Banco Central americano, o Federal Reserve, continua sendo o atual, que se chama Jerome Powell, até 2022. O que quer dizer isso? Ele tem um mandato próprio, independente do presidente da República. Então, se quiser tirar o cara de lá, se quiser tirar o Jerome Powell, não dá. Estou precisando aqui da ajuda da minha mulher aqui isso aqui que está caindo toda hora, mas tudo bem. Então, este mandato fixo, do presidente do Banco Central é o ideal, porque aí é uma garantia que ele vai ter liberdade e que não vai rolar uma situação como essa. Não pode haver interferência, não pode ligar para o Banco Central e falar assim, baixa os juros aí. Não dá, isso não dá certo. O Brasil repete experimentos que já deram errado. Quem sabe vai dar certo dessa vez, né? Dá errado de novo. Muito bem. Aí, aqui, o que nós tivemos? Nós tivemos, em meados de 2016, uma troca de comando no Banco Central e outras trocas de comando que também não vêm ao caso. E a partir daí existe uma coisa que é a expectativa de uma variável, ou seja, a inflação esperada, a inflação que você numericamente calcula como inflação esperada, tá? Ela impacta a inflação verdadeira. Então, com essa expectativa de inflação mais baixa, porque se ocorreu o fim dessa interferência ideológica, fez com que a própria inflação desabasse para níveis aqui de aproximadamente 2,5%. E aí, o novo presidente do Banco Central, ele realizou uma expansão monetária. O que é isso? Ele foi baixando os juros até o famoso patamar aqui de 6,5%, que durou bastante tempo, desde o início de 2018 até meados de 2019. E depois das eleições, já aqui em 2019, com o novo presidente do Banco Central, os juros foram caindo. Aqui nós tivemos o início da pandemia, em que os juros estavam 3,75% e a inflação já encostando. E finalmente os juros caíram para 2% e a inflação aproximadamente 2,7%, pode ser entre 2,6% e 2,8%, qualquer coisa dessa magnitude, dessa ordem de grandeza. Então nós temos agora juros reais negativos. O que são juros reais? São os juros nominais, que é essa taxa Selic, são juros nominais, menos a inflação. Então,
essa taxa de juros é crível. A gente pode acreditar que ela vai permanecer, dependendo de um outro fator, que é a segunda parte da aula, que é a política fiscal. Agora, essa daqui, esses juros aqui, jamais foram críveis. Porque eles estavam caindo enquanto a inflação está subindo. 8,25. Deixa eu entrar aqui para ver se alguém tem dúvida. Eu estou aqui, tá, gente? Não fui embora, não. E obrigado, Elke, Sueli, sempre me acompanhando. Mariano, Lúcia Cotrim, obrigado. Sueli, tem amigos da Argentina, saludos, Mariano, maravilha. Então, Dina, sempre fiel, Dina. Então, alguma dúvida? Pode perguntar, tá? Isso aqui é uma aula. Eu quis fazer uma live como uma aula, por quê? Porque a live fica muito monótona. Espera aí que eu quero ver de novo. Espera aí que tem uma pergunta. O que é inflação esperada e inflação verdadeira? Ótima pergunta. A inflação esperada é a expectativa da inflação para o futuro. Qual é a inflação esperada para 2021? Qual é o crescimento de PIB esperado para 2021? Olha, dizem as expectativas racionais que a gente vai ter um crescimento esperado de 3,6% em 2021. Eu não seria tão otimista, mas existem expectativas. O que é inflação esperada? A inflação aqui era a inflação esperada para o ano seguinte. Tá? O que inflação, existe uma coisa em estatística que se chama econometria, séries de tempo. Então os caras vão lá, fazem um cálculo, olha, os cálculos disseram que a expectativa de inflação para 2017 vai ser baixa. Então a própria de 2016 cai. Tá? As expectativas de uma variável impactam essa variável. A expectativa do crescimento do PIB impacta o crescimento do PIB. Tá joia, gente? Então, como é que eu sei que essa taxa de juros aqui não é sustentável? Através da macroeconomia. Eu não posso ter inflação subindo e juros caindo. Isso é completamente contrário aos fundamentos da teoria, que é a teoria que o mundo observou como a correta, que é a teoria neoclássica, que é a teoria ortodoxa. Tá? Você tenta romper com isso, você se ferra e o Brasil se ferra também. Muito bem. Então, eu queria apagar, infelizmente, né, esse quadro tão bonito, para a gente falar, então, vamos diferenciar o que é a política fiscal e o que é a política monetária. A política monetária
eu espero que vocês estejam enxergando bem, a política monetária é a decisão do Banco Central, tá, de 45 dias, lá no Copom, Comitê de Política Monetária. Nos outros países é a diretoria de um Banco Central, é a decisão do Banco Central acerca dos juros. Quanto é que vai ser a taxa de juros básica da economia, tá? Isso é a política monetária. Se a inflação estiver alta, essa taxa de juros, que eu vou chamar de I, de interest rate, se a inflação estiver alta, esse I tem que subir. Essa setinha para cima tem que subir. Se a inflação estiver baixa ou sob controle, o que é uma inflação baixa, Krebs, para a gente? É uma inflação abaixo da meta. Nossa meta é de 4%. Nós estamos com uma inflação baixíssima, de 2,6%. Aí, com essa inflação baixa, aí eu posso fazer o quê? Pegar esse izinho, essa taxa de juros e baixar, como vem acontecendo. Para que o Banco Central vai fazer isso? Para dar um impulso na economia. Agora sim. Primeira coisa que o Banco Central tem que olhar, nem vou olhar para vocês para a câmera. O Banco Central tem que olhar só para a inflação. Só. Inflação, inflação, inflação. Ele é guardião da moeda nacional. Beleza. Agora a inflação está caindo, está sob controle e está baixa. Pronto. Agora eu posso dar uma ajuda na economia, né? Quem é da minha época que tinha Chevette, Brasília, Fusquinha, né? Botava na segunda, né? Empurrava assim. Vamos lá, galera, empurra aí para pegar no tranco na segunda marcha, né? O pessoal, os garotos e as garotas de hoje não sabem o que é isso com câmbio dramático, né? A política monetária expansionista, baixar juros, é para impulsionar a economia. A gente diz que a moeda não é neutra no curto prazo. Krebs, tá falando difícil, né? Quer dizer isso? O que quer dizer isso? Se você baixar a taxa de juros, no curto prazo você impulsiona a economia. No curto prazo. E o que é a política fiscal? Desculpe a letra, gente, que eu não quero me demorar demais para escrever. A política fiscal é a decisão do governo sobre o quanto vai gastar e o quanto vai cobrar de impostos. Bom, aí entra um outro capítulo muito delicado da economia brasileira que a gente já vem discutindo, né? Quem tem acompanhado meus vídeos, eu tenho falado a beça de política fiscal. Então eu queria esclarecer uma pergunta de uma aluna minha, a Bárbara Aquino, que ela pergunta o seguinte: os leilões de títulos, eles afetam a curva da taxa de juros? A inclinação da curva da taxa de juros? Então, primeiro vamos definir o que é isso. Então vamos lá. Então o governo
ele arrecada uma certa quantidade de impostos que eu vou chamar de T, tá? Lá em macroeconomia a gente chama T de impostos para fazer uma relação com o inglês taxes. Mas aqui também tem tributos, tá? Se você quiser. Então ele arrecada impostos T. E ele gasta uma quantidade G. E aí ele gasta mais do que ele arrecada. Então, uma coisa óbvia, ele tem que fazer o quê? Pedir emprestado. Como é que o governo pede emprestado? O Tesouro Nacional emite títulos de dívida e a sociedade compra esses títulos. Comprar títulos de dívida, falando português claro, é emprestar para o governo. Maravilha. Bom, ninguém empresta de graça. Então, a sociedade, os investidores, compram títulos de dívida. Para quê? O que o investidor quer em troca? Ele não quer poupança, que a poupança, historicamente, é pior do que qualquer título. O que ele quer em troca? Ele quer juros. Ele quer receber juros desses títulos, tá? Um título pré-fixado, o próprio nome está dizendo, o Tesouro já te diz o quanto você vai ganhar. Um título pré-fixado a Selic agora está perdendo por inflação. Um título pós-fixado, aí você pode ter uma remuneração variável, etc, etc. Não vamos entrar agora nessa questão dos títulos. Então você espera receber do governo juros. Muito bem. Então, o governo, ele arrecada T e ele tem um gasto antes do pagamento desses juros. Eu queria chamar a atenção de uma coisa. Muito importante. Quando o governo pede emprestado, ele emite uma quantidade de títulos, tá? E essa quantidade de títulos é igual a B. B vem do inglês bonds, tá? Dos títulos. Esse é o tamanho da dívida do governo, tá? Não confundir dívida com déficit. Já me acusaram aí que eu estou misturando, mas não estou não. Então, ele emite uma certa quantidade de títulos. Vou acabar totalmente sem esses fones, né? Espero que vocês estejam me ouvindo. Muito bem. Isso aqui, tudo que o governo arrecada menos o que ele gasta antes do pagamento desses juros, é chamado de resultado primário. Ou seja, se ele consegue economizar para pagar os juros,
Se ele gasta menos do que ele arrecada, maravilha. Então nós temos um superávit primário. Então, se isso aqui for maior que zero, eu tenho um superávit primário. Mas o que acontece com o Brasil é que desde 2014 nós estamos tendo déficit primário. O que é um déficit primário? Não só o governo não consegue economizar para pagar os juros da dívida, como ele já entra devendo. Esse ano o déficit primário vai ser de 800 bilhões de reais. Mais de 10% do PIB. Então imagina, ele não só não paga, ele não só não economiza, como ele já entra devendo. Então ele tem que emitir cada vez mais títulos para cobrir o seu rombo. Só que a dívida interna do governo está crescendo. Isso aqui que é a dívida interna, tá? A quantidade, o valor total dos títulos. Ela está crescendo de uma forma que esse ano já vai fechar 100% do PIB. Gente, e quando é que a gente vai ter superávit primário, hein? Quando é que a gente vai conseguir economizar para pagar os juros? Saiu outro dia aqui no Valor Econômico uma projeção. Antes de 2025 não vamos ter. Ou seja, vamos ter eleições em 2024, 2022, e lá no final do próximo governo a gente deve ter superávit primário. Gente, aí não há, por mais ingênuo que seja o investidor, não há quem resista a essa incerteza. Então, as pessoas que estão comprando títulos, elas querem um retorno maior. Isso se chama prêmio de risco. Que risco? Do Tesouro simplesmente não conseguir pagar. Outro dia eu li uma reportagem que o caixa do Tesouro está reduzindo. Então eu guardei aqui uma reportagem para vocês que títulos para 2022 o Tesouro já está pagando 3,23%. Títulos pré-fixados, ele já combina com você que daqui a 3 anos a gente paga isso. Agora, para 2025, já está a 6,55%. Cada vez essas taxas têm aumentado mais e mais e mais para esses títulos pré-fixados de longo prazo. Então, como o Tesouro está com caixa reduzidíssimo para fazer frente ao pagamento desses juros, ele tem feito leilões. O que são esses leilões? Ele vende esses títulos de longo prazo. E aí a Bárbara Aquino fez uma pergunta fantástica. Olha, esses leilões impactam? Impactam muito. A inclinação da curva da taxa de juros é a diferença entre esse 2% que estava aqui de hoje, da Selic, e o quanto ele quer te pagar, o quanto ele promete te pagar para o longo prazo. Isso que é a inclinação da curva da taxa de juros. A diferença entre o que o Tesouro te paga nos títulos de longo prazo, menos o que ele te paga agora. Então, é muito difícil desassociar uma política da outra. Tá? Recentemente, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, disse que a política fiscal está no comando da aeronave, que a política monetária está só como passageiro. Ou seja, se nós não tivermos um compromisso de fazer um ajuste fiscal, muito provavelmente não vai dar para manter essa taxa de juros. Daí a importância da macroeconomia.
Daí a importância de você entender política fiscal. Poxa, o que está acontecendo? Tem conflitos no governo, tem uma ala do governo querendo gastar mais, outra ala querendo gastar menos. Qual vai ser o impacto disso nos juros, nos investimentos? Será que vai ser sustentável essa taxa de juros? Pois é. Se o Brasil optar por aumentar gastos, vai ficar insustentável. E esse aumento de gastos causa inflação. Esse foi o grande mérito do plano que teve sucesso em 1994 de combate à inflação, que finalmente diagnosticaram que a inflação vinha do financiamento da dívida interna. O Brasil emitia moeda para pagar os juros da dívida pública. Então, finalmente, chegaram a essa conclusão. Eu não acredito que nós cheguemos ao ponto de termos novamente uma hiperinflação. Porém, a nossa agenda fiscal, a nossa programação de gastos do governo tem que ser sustentável para não esculhambar com a política monetária que está linda, né? A gente tem taxa de juros reais negativas. Isso é uma boa notícia. Nós estamos finalmente com taxas de juros nos padrões internacionais. Então, essa questão fiscal, ela se mistura com a questão monetária. Ou seja, para você entender como investir bem, como é que eu vou investir bem? Depende. Se você for conservador, você pode investir num título com a taxa atrelada à inflação. IPCA mais alguma coisa. Esse é o cara totalmente conservador. Eu posso investir, isso é uma taxa pós-fixada, eu posso investir numa taxa pré-fixada. Eu estou achando que essa taxa de 7% para 2027 aproximadamente é ótimo, maravilha. Então, o pré-fixado te atende. Tudo depende do nosso perfil, mas é vital que você tenha conhecimento de economia, que você tenha conhecimento de macro, que eu vou te passar, para você entender como que tudo isso impacta os investimentos. Espero que vocês tenham gostado. Eu não quero passar para o outro lado mais uma vez. Queria que vocês fizessem perguntas direto lá no Instagram. Queria agradecer demais a participação de vocês. Por favor, continue me seguindo, tá? Muito obrigado pela participação. Façam perguntas e, especialmente, façam sugestões dos temas que interessam a você. Façam sugestões de que outras lives vocês gostariam de assistir. Tá bom? Espero que tenham gostado desse modelo que eu achei mais dinâmico, que queria passar para vocês. E vejo vocês na quinta-feira. Uma boa noite.